Sejam bem-vindos à apresentação da planilha de orçamento. Vou passar aqui os tópicos que nós vamos abordar para vocês entenderem melhor como que ela funciona, como que é calculado os custos, como que vocês vão preencher os dados da sua empresa dentro da planilha para poder gerar o custo fixo, os custos variáveis também, as margens que vão ser definidas dentro da planilha. Então, nós vamos começar aqui pela parte de elaboração do orçamento, que temos sobre os dados do cliente, as revisões, o descritivo dos itens do orçamento, o descritivo de acabamento, que são partes muito importantes no início do orçamento aqui, para vocês deixar bem descrito, bem claro para o cliente de vocês o orçamento. Então vamos lá. Bom, então aqui nós temos a planilha de orçamento. Ela está na versão 4.0 e esse aqui é o nome padrão que ela vem. Então essa aqui é a planilha que vocês vão fazer alteração no custo, nos dados da planilha, nos materiais, nos acabamentos, que é onde você vai ter tudo salvo aqui, né, o seu custo, e da onde você vai gerar os orçamentos. Esse aqui é o nome padrão dela. Cada orçamento você deve salvar com o nome do cliente. Então, abrindo ela aqui, nós vamos ter uma mensagem que pode aparecer tanto aqui em cima quanto no meio da tela, falando que esse arquivo é somente leitura. Você só vai abrir ele para editar o arquivo mesmo quando você for alterar a aba custo e os dados. Fora isso, sempre vai abrir como somente leitura. Tanto aqui ele pode deixar essa mensagenzinha aqui como somente leitura. Aqui em cima você vai ver que o arquivo vai estar escrito somente leitura também. E se aparecer a mensagem, um pop-up em cima aqui, perguntando se você deseja continuar somente leitura ou não, clica sempre em sim. E é isso. Aqui, como eu vou manter ela do jeito que ela está, vou deixar somente leitura e vou clicar no x aqui só para fechar essa mensagem. Primeira coisa que nós temos aqui na parte de orçamento, que é a primeira planilha, é a planilha org. Então é o orçamento, esse aqui é o que vai ser enviado para o cliente. Lógico, esses botões aqui eles não vão ficar aparecendo, são botões mais para a gente poder fazer alguns ajustes dentro da planilha mesmo. Segunda coluna que nós temos aqui são os dados da empresa e o nome da empresa e os dados da empresa, né? Então, para alterar os dados aqui do cabeçalho, a gente vai vir aqui em sobre. Em sobre a gente tem uma apresentação da planilha. Então, a introdução aqui, né? Por que eu desenvolvi essa planilha? Ela foi desenvolvida para ajudar a marcenaria a gerenciar os orçamentos com mais precisão, eficiência, né, e lucratividade também, né, que é consequência. As funcionalidades dela. Então, ela tem o cálculo detalhado dos custos. Então, a gente vai definir certinho como que é o seu custo e vou explicar para você como que é calculado esse custo dentro da planilha para você chegar no valor final do móvel. Você vai ter o orçamento mais preciso, mais profissional, né? Porque a gente vai ter uma apresentação de orçamento mais clara, mais definida para o cliente, então fica mais profissional do que às vezes, dependendo da forma que você encaminha o orçamento hoje, é, o cliente às vezes fica um pouco pé atrás, então a gente passa mais confiança também nessa forma que a gente passa o orçamento para o cliente através da planilha. Monitoramento dos custos e lucros, né? Então, conforme você vai usando a planilha, vai atualizando o seu custo, você vai conseguindo ter uma noção de como que estava o custo, no começo do ano, como que estava o meu custo, agora no final do ano, como que está. Então a gente vai conseguir ter um controle disso também. É, e o gerenciamento dos orçamentos. Então você vai conseguir ter uma organização melhor, vai conseguir ter mais precisão, né, na hora de procurar. Às vezes o cliente pede lá para você fazer duas, três alterações no orçamento, aí você acaba fazendo tudo em cima da outra, uma em cima da outra, né? Não sei como que você faz hoje, mas se você fizer manual vai ficar mais difícil, né, principalmente para achar papel, essas coisas. Então aqui fica tudo dentro do computador. Dependendo se você tiver o pacote Office original também, você tem um espaço, né, armazenamento em nuvem, que você pode estar salvando esses orçamentos tudo lá dentro. Então fica mais fácil, você pode ter acesso em qualquer lugar. É, e nós temos também outros benefícios, como precisão nos orçamentos, né? Você trabalhando o cálculo certinho ali, você vai ter uma precisão bem maior no orçamento do que fazer no famigerado 3.0 ou no por metro quadrado do ambiente, que aí você não tem nas suas mãos certinho exatamente o material que você vai usar naquele projeto, então você não sabe se você pode dar um pouco mais de desconto ou não. Economia de tempo e dinheiro, querendo ou não. Lógico que tem outros passos antes do orçamento que também ajuda você a economizar tempo, principalmente em alteração de orçamento, né? Então, um projeto bem definido vai facilitar na parte do orçamento, porém você consegue reduzir a questão de tempo de cálculo de compra de matéria-prima mais para frente também, caso você feche o projeto, você vai conseguir comprar, fazer as compras em cima da planilha. Isso tudo ela te proporciona também. Lógico que você tem que colocar os cálculos certinho para poder gerar essa lista de compras. Porém, não é complicado dentro do orçamento e acredito que com o tempo você vai conseguir fazer isso tranquilamente. E a questão de melhorar o atendimento ao cliente também. Como você vai ter um orçamento com um pouco mais objetivo, mais claro, com o descritivo do que está sendo orçado, do que não está também, porque tem muito cliente que às vezes
vê só o valor, acha que está tudo incluso e nem sempre, né, a gente não consegue fazer tudo, incluir tudo no orçamento. Então a gente consegue deixar bem mais claro para o cliente o que está sendo orçado e o que não está sendo orçado. Continuando aqui, aqui tem o contato, meu contato, né, tanto o celular quanto o e-mail para poder entrar em contato comigo para alguma dúvida da planilha. Eu vou estar sempre à disposição de vocês. Nós vamos ter aqui também a planilha até quando ela vai estar ativa. E aqui nós temos a alteração de dados da empresa, que é onde vai mudar o cabeçalho também. Não só isso. Então a gente tem aqui na primeira etapa os dados da empresa. Esses são os dados que vão para o contrato. Então a gente tem uma base de contrato aqui, simples, porém que atende a maioria dos casos. Nós temos então aqui os dados da empresa, tanto razão social, CNPJ, e-mail, endereço, bairro, cidade, todos os dados da empresa. E aqui nós temos o cabeçalho do orçamento. No cabeçalho do orçamento você vai poder mudar o nome. Então aqui, no caso aqui está o nome fictício, Decor Steel, mas a gente vai poder colocar aqui o nome da sua empresa. É o nome que já está ali. Então vamos colocar aqui uma observação, um exemplo aqui na frente. E aqui nós vamos ter também parte de mídias sociais. Então, mídias sociais, você vai pegar o link seu lá do Instagram, vai colocar aqui e vai poder ficar o link aqui, né, para o seu cliente poder estar acessando o seu Instagram, principalmente, mas pode ser tanto o Instagram, Facebook ou o site, qualquer um desses detalhes. Se quiser colocar mais de um aqui também, você pode colocar dois aqui, ou o seu site, você pode estar colocando aqui também, não vai ter problema. Só dá um confirmar, a partir do momento de eu confirmar, ele já vai alterar aqui os dados e já vai vir para cá. Só se atente que às vezes pode acontecer de se você colocar um nome muito grande lá, em algum desses campos, ele vai ter uma quebra de linha aqui e pode ser que você tenha que diminuir a fonte. Vou colocar um nome um pouco maior aqui só para a gente ter. Bom, vou colocar um nome aqui para ficar maior. E aí ele aconteceu dele ter a quebra de linha aqui. Então provavelmente você vai ter que diminuir para poder caber certinho aqui. Tá? Mas é só aí a questão disso. Então depois aqui nós temos o ID do cliente. Esse anexo 2 aqui é referente ao contrato, que tem uma identificação lá no contrato, que é o anexo 2. A revisão, que pode ser revisão 1, 2, 3. Só você colocar aqui o número que já vai ficar o R na frente. Depois nós vemos com a parte dos dados da empresa e do projeto, quem fez o projeto, se for um arquiteto ou um projetista terceirizado. Depois nós viemos aqui com a parte dos dados do cliente. Então lá em dados da empresa a gente preencheu todos os dados da empresa e aqui os dados do cliente. Para orçamento normalmente a gente coloca mais o nome, o endereço e o telefone, mas para contrato preencher todos os campos. E aí aqui nós vemos para a parte dos itens que compõem o orçamento. Primeira coisa que a gente vem aqui, tem um botãozinho aqui para adicionar um novo item. E o máximo é de 40 itens no orçamento. Nós vemos aqui a segunda parte, a parte do ambiente, que é o nome do ambiente. A descrição do ambiente, com o botão para gerar o descritivo. E o valor, com o botão para acessar as margens e os custos. Vindo no botão adicionar aqui, a gente vai adicionar um novo móvel. Então a gente vai ter o móvel número 1, que a gente pode estar colocando aqui como cozinha. Descrição do ambiente. A gente pode vir aqui em descritivo e escrever aqui: balcão com duas portas de abrir, armário superior com três portas de abrir. Primeiro campo, então, aqui é a descrição do que compõe essa cozinha. Então, no caso, um balcão com duas portas, um armário superior com três portas, pode ter aqui uma torre de eletros, pode ter aqui um nicho para geladeira. Então, pode ter toda a composição aqui. Sempre lembrando que aqui, a hora que você aperta o Enter, ele vai para a próxima linha. E não deixar essa linha em branco aqui, para não ficar espaçado o descritivo. Vou deixar aqui por enquanto só para explicar para vocês mais para frente. Aqui nós podemos definir a parte da interna dos móveis, se é o branco de TX de 15 milímetros, se é o de alguma cor amadeirada, que aí você pode estar selecionando aqui e colocando o nome da cor. No caso aqui, eu vou colocar o Beton, da Arauco. Gosto sempre de definir, colocar o nome da cor e a marca também. Na parte externa, você também pode estar especificando. Então, parte externa, MDF Tacoma definir, você também pode estar colocando aqui, vou colocar a mesma cor, Beton Arauco, vou colocar 18 milímetros, você pode estar especificando assim também. Então aqui é o modelo do puxador. Nós já temos alguns puxadores especificados aqui e temos também como deixar sem puxador. Mas selecionando aqui, a gente vai ter o nome abreviado, né, da mesma forma que está aqui, puxadorzinho inox 100 milímetros. Como você também pode apagar esse nome aqui e colocar puxador, vamos colocar o puxador facetato inox. Você pode estar escrevendo aqui também. Aqui nós vemos para a parte de corrediça e dobradiça. Temos as opções corrediça telescópica, corrediça oculta ou corrediça com toque, e também sem corrediça. Se o móvel não tiver nenhuma corrediça, coloque isso aí.
Caso ele tenha, você vai vir aqui e colocar o nome da corrediça. Se quiser especificar a marca da corrediça, é só vir aqui e colocar o nome da marca. É indiferente aqui se está minúsculo ou maiúsculo, porque no orçamento ele sempre vai maiúsculo. Mesma coisa da dobradiça, você tem a dobradiça com amortecedor, convencional e dobradiça convencional com toque, e sem dobradiça. Então, se não tiver dobradiça, você vai sempre marcar aqui como sem dobradiça. Colocou aqui com dobradiça com amortecedor, quer especificar a marca, você pode escrever aqui também. Depois dos campos das definições de acabamento, a gente pode vir aqui e selecionar o que não está incluso dentro do orçamento. Então aqui, por pré-definição, nós temos os espelhos não colados, iluminação, instalações elétricas, estofado, estruturas metálicas, todas não inclusas. Mas você também pode estar adicionando uma outra escrevendo aqui no campo. Porém, se você for selecionar alguma dessas, aconselho você sempre selecionar antes, porque se caso você escrever alguma coisa aqui, vou colocar aqui, ó, fechadura não inclusa. Eu escrever aqui alguma coisa e clicar em algum item, ele vai sumir, porque ele faz uma limpeza desse campo aqui. Então eu aconselho sempre você selecionar primeiro os itens que você quer no seu orçamento, que não vai estar incluso. No caso aqui, vamos colocar que iluminações e instalações elétricas não está incluso. Vem aqui no finalzinho, aperta o Enter e cola o item que não tem aqui nas listas. A partir do momento que você fez toda essa o descritivo aqui, confere, vê se está tudo certo, se está faltando alguma coisa. Está tudo certo, vamos em confirmar. A partir do momento que clicou em confirmar, o campo descritivo aqui vai aparecer dessa forma. Lembra aquele campinho que a gente deixou em branco embaixo do item do descritivo? Então ele vai ficar aqui para ajustar. Só apagar e dar um Enter. O descritivo, ele só vai funcionar em linhas do campo descrição ambiente e que estão em branco. Então, se caso você, errei aqui a descrição, tal, 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 você vai clicar aqui, ele vai mostrar que o campo não está vazio. Então, você vai ter que fazer o seguinte, dá dois cliques aqui, eu quero selecionar esses itens aqui que eu escrevi, que é a partir do puxador até começar até a corrediça. Você pode copiar ele, recortar ele aqui, deleta, e agora sim você pode estar clicando aqui, cola de novo aqui e pode fazer as alterações conforme necessário. Então, você pode estar escrevendo dessa forma. Vamos ter que realmente selecionar de novo aqui os itens, que ele não faz alteração automática, ele não puxa de volta, então vamos mudar aqui. Feito isso, fizemos as alterações, vamos confirmar, vai vir tudo para cá de novo. Depois de ter feito a descrição certinha do módulo, você ainda pode selecionar aqui e colocar em destaque algumas coisas. Vamos dizer que você queira destacar as corrediças, você pode colocar em negrito, você pode colocar em vermelho também, outra cor. Ou você, se você quiser aumentar alguma parte para deixar um pouco mais destacada, você também pode fazer isso. Uma coisa que a gente costuma fazer é deixar em negrito a parte das ferragens e deixar em vermelho, o que não está incluso. Vai ficar bem explícito assim no descritivo. Continuando ainda na parte do orçamento aqui, nós temos a parte de observações gerais. Essa parte de observações gerais aqui é para você colocar algumas observações que você não vai colocar em cada item do orçamento. E também uma forma de reforçar alguns detalhes do orçamento. No caso aqui temos a parte do que não está incluso. Então tem especificado já dentro de cada item do orçamento. Porém a gente coloca mais uma parte ali para dar uma reforçada, principalmente no que não está especificado tanto no detalhamento quanto no projeto nem no orçamento. Então aqui está escrito que vidros, espelhos solares, instalações elétricas, estofados, estruturas metálicas não especificados na descrição do ambiente não está incluso. Então, isso é mais para dar uma reforçada, o que a gente já colocou aqui em cima, incluso, iluminação não incluso, instalações elétricas não incluso, fechadura não incluso, para dar mais uma reforçada. A questão de prazo, de validade do orçamento também seria importante colocar, porque cria também uma sensação de urgência no cliente e também para resguardar vocês, que às vezes você passa um orçamento lá para o cliente, aí você tem vários orçamentos para fechar, acaba fechando um orçamento que já vai comprometer a sua produção e você vai ter que aumentar os outros orçamentos ou dar um prazo maior ou alguma coisa nesse sentido. Então já fica resguardado você aqui ali em torno de 10, 15 dias, é ok? Deixar esse prazo de validade para o orçamento. Se caso o cliente vir mais tarde te procurar, falar, esse orçamento já venceu, tá 10 dias, né? Válido só por 10 dias, eu tenho que refazer os cálculos, ver se vai ter alguma diferença em questão de valor e prazo também. Então é importante sempre ter isso aí. E aí embaixo aqui eu tenho também o prazo de entrega. Algumas pessoas gostam de colocar, outras empresas não preferem não colocar, mas acho interessante colocar também e deixar claro, né, que o prazo de entrega ali, no caso aqui, está 60 a 90 dias úteis a partir da assinatura do contrato executivo, do projeto executivo. Por quê? Às vezes acontece você fechar o projeto e fechar o orçamento com o cliente, porém o projeto, o arquiteto ainda não finalizou o detalhamento, alguma coisa assim. Então,
você também amarrar isso ao projeto do cliente. E também a questão de medição. Então é interessante tá deixando bem claro para o cliente a questão de que o projeto só vai começar a ser executado a partir da confirmação das medidas. Então é interessante, você também pode colocar uma outra observação aqui, conforme a sua necessidade.